Fala rapaziada do canal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo. E bem, basicamente vai ser um vídeo tratando aí de exceções, tratando aí com tratamento de erro, né? E vai ser um vídeo assim bem diferente do que eu tô fazendo, né? Porque vai ser um vídeo, é um assunto na verdade que eu não treinei, não estudei a fundo, tá? Porque eu achei que seria legal a gente vocês verem na prática, né? Como é que a gente realmente aplica o estudo em programação no geral. E também porque vai surgir dúvidas minhas mesmas, minha mesmo, né? E essas dúvidas provavelmente são dúvidas que vocês também vão ter, ou não, né? Então a gente vai aprender realmente aqui na marra junto com vocês, tá? Eu, você, vamos aprender junto. Mas sim, eu também não tô vindo aqui, sincera, como se fosse tipo de mãos vazias, né? Eu já pratiquei a questão do tratamento de erro e exceções em Python e em C, mas nunca em Java, é a primeira vez. Então vamos lá, vamos só criar aqui normalmente, como a gente sempre faz, e vamos entender primeiramente de forma lógica, né, o que é uma exceção em Java. Pense da seguinte forma: eu tenho uma variável chamada idade, tá? E vocês concordam comigo que essa variável chamada idade, ela simplesmente pode receber qualquer tipo de valor dentro da capacidade do inteiro, né? Positivo ou negativo. Mas vocês concordam comigo que dentro do contexto de idade, o que ela representa no mundo real, não faz sentido eu chegar e colocar que eu tenho, sei lá, menos 19 anos. Pô, não existe uma idade negativa no mundo real. Não tem como isso existir. Então, eu não posso inicializar uma idade negativa. Porém, se eu colocar negativo, o código, o Java em si, vai aceitar, porque o inteiro é uma propriedade do inteiro aceitar número negativo, tá? Eu posso colocar eu não sei se roda em Java, mas em MySQL eu poderia usar um not, esqueci agora, era uma palavrinha que eu cancelava sinal. Então, se não tem sinal, não é negativo. Mas aqui em Java eu não sei, mas deve ter provavelmente. Mas eu dessa vez eu quero criar um erro, né? Porque se eu colocar menos de 29, ele vai aceitar, não vai dar erro. Ah lá, não dá erro, o código roda. Rodou, porque não tem erro. Mas eu quero criar um erro. Então, isso que é exceção, é a criação de um erro. A gente vai criar um erro de acordo com o que a gente precisa. E esse erro, basicamente, é muito importante para especificar. Porque às vezes, imagina da seguinte forma: às vezes a gente tem um problema no código, tá? Que é o seguinte: imagina que a gente pode. Pronto, vamos ser da idade. A gente tá lá no código, para não sei o que, e de repente apareceu um problema no código dizendo que meu cliente não nasceu. Pô, meu cliente não nasceu, velho. Aí você vai vir aqui embaixo, tá aqui, ó. É, sei lá, problema na linha 24. Aí você vai na linha 24, lá tem um método de pegar a idade, não sei o que, pá. Aí você olha e fala: poxa, pra ter dado errado, tem infinitas possibilidades. Talvez tenha sido quando eu fui dar o get, quando eu fui setar, não sei, eu não sei, eu posso ter recebido errado, posso ter mandado errado para outra parte do código, eu não sei, né? Mas se eu chegar aqui e criar uma exceção, assim que eu receber essa idade negativa, o código vai falar: epa, erro. E aqui vai estar a explicaçãozinha que eu mesmo vou colocar, sabe? Dizendo o motivo. Então isso facilita muito a vida da gente, porque a gente não precisa ficar procurando exatamente onde está o erro. O próprio código já pode facilitar. Se for um erro digitado, né, do usuário, se for um erro meu, se for um erro de alguma coisa, a gente consegue fazer isso. Então vamos fazer de forma bem simples. Public void, colocar aqui um static, tá? Que eu não vou criar nenhum objeto. Somar. Você já pode me dar opção? Não, não vai me dar, né? Tá bom.
não tem problema, faço na mão. Eu não vou colocar porque ele me retorna, né? Já colocou o default. Vamos só testar aqui esse método, ver se tá realmente aí rodando. Ele deve me printar 30, né? Vamos ver. Printou 30 perfeitamente. Agora eu vou criar uma exceção aqui, tá? Eu não quero, eu não quero trabalhar com números negativos. Não quero trabalhar com números negativos. Porém, o tipo inteiro pode receber número negativo, mas eu não quero. Então, eu vou fazer de forma bem simples, pessoal. If, e aqui dentro, a condição que eu quero, tá certo? Eu não quero, no caso que eu não quero, né? Eu não quero que o meu A seja menor que zero. Opa, que o meu A seja menor que zero. Ou, lembrando que essas duas barrinhas aqui em pé, ou em Java, tá ligado? Se vocês quiserem colocar E, é assim, tá? É dois Ezinho comercial. No caso eu quero o ou, né? Pronto. Então o que é que tá dizendo aqui dentro? Se A for menor que zero ou B menor que zero, vai acontecer o que eu vou colocar aqui. Mas antes disso, vocês sabem que em Java basicamente tudo que a gente vai fazer tem que ter uma classezinha. E não é diferente para a questão de exceção. Vocês estão vendo aqui embaixo que já apareceu aqui exceção, né? Mas vamos criar uma classezinha normalzinha aqui, tá? Porque a gente pode criar uma classe, como posso falar pra você? Pode ter uma classe geral, tá? Essa classe geral, ela pode, por exemplo, deu erro, sabe? Ou você pode criar uma classe específica para cada tipo de erro, certo? Eu vou admitir que eu não testei desse jeito aqui, se bem que ficou exatamente igual o jeito que eu ia fazer. Ah, então não muda nada. Eu pensei que ia mudar alguma coisa, mas não muda. Mas o que eu falei é verdade, tá? Eu só não vou saber explicar pra vocês. Mas o que eu falei é extremamente verdade. Realmente, você pode criar uma classe generalizada para erro, para exceções e classes específicas. Até onde eu entendi, segundo a abordagem do professor, foi que você pode generalizar e falar erro e pronto, né? Que nem eu tô fazendo aqui. Ou você podia ser um pouco mais específico. Erro no, sei lá, erro aritmético, tá ligado? Ser um pouco mais específico, mas aí vai de você. Eu vou preferir deixar uma coisa assim mais genérica. Agora, uma coisa importante que vale a pena lembrar pra vocês, não lembrar não, é falar na verdade. Vocês viram que quando eu criei a classe especificamente para interface, para erro no caso, né? Aqui sim eu tava amarelinho e aqui não tá, porque ele tá considerando aqui como se fosse uma classe normal. E o que a gente precisa para fazer uma classe de exceções? Extend e exception. Pronto. Aí vocês falam, tá, eu sei que extend é para eu pegar, herdar algumas coisas na classe mãe, e cadê essa classe mãe que eu não criei? É porque essa classe aqui, ela já é própria do Java. Então você não precisa criar ela. É a mesma coisa, pessoal, quando você vai criar um string. Quando você cria com letra maiúscula, a string ela não é uma classe, não é um tipo de variável que é do próprio Java, sabe? Ela não é primitiva do Java, ela é uma classe, mas ela está dentro do Java para facilitar a nossa vida, assim como tá a exceção, tá certo? E aqui é normal, tá? Normal. Você vai colocar o construtor public, opa, public x. Eu não entendi porque ficou dois que é construtor, mas vamos lá. Pronto. Criei aqui um construtor, chamei aqui a string, passei como parâmetro aqui uma stringzinha, né, que é do construtor, e tô passando super. Vocês sabem que eu tô passando super porque eu tô aproveitando o construtor dessa classe mãe aqui, né, no meu x. Então o que acontece? Eu vou explicar isso pra vocês aqui. A classe action, ela já tem várias
Já tem vários construtores dela que pode receber, né, ser mandado para ele diferentes tipos de variável, né? Aqui tipo poderia ser um inteiro, um booleano no caso, né? Nesse caso eu tô colocando string porque eu vou querer aqui no meu terminal aparecer uma mensagenzinha naquele meu erro, tá? E aqui tô só repassando pro construtor. Pronto. Essa aqui basicamente é a estrutura aqui, tá? De uma exceção de forma genérica. Agora, vamos aqui no nosso principal fazer o que interessa. Primeiro passo que você tem que entender. Tem duas palavrinhas para trabalhar com opa, com com exceção, tá? A primeira e a segunda aqui. Eu não vou nem me arriscar a falar isso aqui porque, mano, Telou, sei lá, não vou saber falar isso não, mas vamos lá. A primeira aqui, ela basicamente significa que você vai lançar e criar a exceção. Imagine que esse terou, sei lá, ele basicamente está chamando a exceção. E contra esse cara aqui de baixo, o que está com esse no final, você vem aqui e fala o seguinte: tá vendo esse método aqui? Ele vai ter uma exceção criada por mim. Então você coloca throws e o nome da sua exceção, que no meu caso é x, certo, pessoal? Aí você pega e fala: tá, não tô entendendo o que está acontecendo aqui ainda. Vamos lá. Criei a minha exceção nesse modelinho que vocês viram. Vim aqui e falo o seguinte: nesse método específico aqui, eu vou querer que a minha exceção funcione nele. Então eu tenho que colocar isso aqui. Deixa eu até ver a tradução dessa bexiga, pessoal, rapidão aqui. Na moralzinha. Lança. Lança. Beleza. Perfeito. Então, o que acontece? Esse é um método aqui, ele vai lançar a minha exceção x. Tá certo? Lembrando, isso aqui você só usa no método que você quer que trate aquele tipo de exceção que você criou, certo? Tá, Marlon. Já expliquei aqui pro método que ele vai ter que tratar o tipo de exceção que eu criei. Agora, como realmente eu vou chamar ele? Você coloca aquele que não tem o szinho, né? E chama o construtor da classe. New. Aqui você lembra que eu coloquei para digitar uma mensagem, né? Você digitou um número negativo, pai. Né? Pronto, aqui, ó. Com uma coisa bonitinha, né? Arrumadinha. Opa, pronto. Então, só para lembrar de novo. Aqui tá dando erro toda vez, velho. Na moral, velho. É uma... Ah, tá, porque eu esqueci de passar aqui em cima, né? Acontece. Porque é o seguinte, eu passei aqui no meu método, tá? Que vai ter que vai receber a minha exceção. Chamei a minha exceção quando esse caso aqui acontecer, né? E da seguinte forma, pessoal, passei aqui em cima também, porque isso aqui também é um método, tá? Também é um método. Então você passa ter o lançamento, você passa o lançamento no método, onde ele está chamando o método, né? Você passa no propriamente dito no próprio método e você passa aqui quando você quer exemplificar o erro. Então, se eu rodar o código aqui, ele vai seguir normalmente, tá? 30, olha lá, 10 mais 20, 30, porque ele vai ignorar essa parte aqui. Agora, vejam se eu colocar simplesmente um negativo, né? O que vai acontecer? Opa! Apareceu aqui, ó. Deu um errozinho no main. Apareceu aqui já, ó. X, porque ele está exemplificando que é a minha exceção. E aparece aqui, ó. Você digitou um número negativo, pai. Então, deixa eu ver quanto tempo tem. 14 minutos. Tá, vamos tentar agilizar. Então, é isso que você tem. Tá certo? Com a questão de
exceções, você consegue trabalhar dessa forma. Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês, que quando você cria uma exceção, você literalmente cria um erro, tá, pessoal? Então, não tiver, se tiver tudo positivo, o código roda normalmente até o fim dele, tá certo? Então, vamos de novo recapitular. Exceção cria um erro que você quer. Você vai criar uma exceção, literalmente uma exceção, um erro que você quer. Você vem cá, dessa maneira aqui você cria a sua exceçãozinha, tá certo? Aqui eu fui totalmente genérico, tá? Eu coloquei para passar um string, tá certo? Você vem nos métodos que é o seu que a sua exceção vai trabalhar, você coloca throws, chama a sua exceção, tá certo? Novamente, estou usando aqui, venho para cá, throws, chamo ela. Agora aqui é que eu vou criar a minha exceção, né? Vou lançar ela, né? Chamo o construtor dela, passo a mensagem que eu quero, já que eu coloquei um string, né? Eu podia ter colocado até o seguinte para vocês terem noção. Eu podia vir aqui colocar um 10. Eu podia vir para cá mudar um string, né? String e botar, sei lá, 20. Mensagem. Ih, calma. Calma, pessoal, deu errado. Deu errado. Deu errado. Interessante. Interessante. Tá. Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal. Ah, calma, rodou, não foi? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, tá? Interessante. Interessante. Muito interessante. Tudo que você colocar aqui dentro, ó, tudo que você colocar aqui dentro vai ser tratado como string, certo? Vai ser tratado como string. Eu pensei que você podia, perdeu. Eu pensei que você podia literalmente retornar o do tempo inteiro, mas não. Você pode retornar um número desde que você transforme a string em número, para poder sair aqui transformar um número na string, né? Para poder sair aqui no terminal. Então, me perdoem pela gafe, né? Como eu disse, estou aprendendo junto com vocês. Então, é isso aqui, pai. De preferência, bota string mesmo e taca a string aqui, pai. E vai ser feliz. Então, a questão realmente de exceção é isso. Não tem muito para onde correr. Realmente, não tem para onde correr. E eu acho que agora é interessante a gente tentar a questão do tratamento de erro, tá? Vamos lá. Static void divisão divide. Beleza. Eu só quero o seguinte. Eu quero trabalhar com zeros. Eu quero saber. Dessa vez eu não quero que tenha zeros, né? Porque não tem como dividir. Eu vou colocar só o B como zero, tá? Vamos dizer que o B é o que vai ser dividido. Se B for igual a zero, né? Vamos trabalhar com isso. Em tratamento de erro, a gente tem umas safadezazinhas, que é o try. Ó, try. Aparece aqui, ó. Calma, que eu não vi a estrutura, tá? Deixa eu ver. Cadê aqui? Deixa eu acho que pedi pra ele falar algum canto aqui. Eu não lembro direitinho, de verdade mesmo. Cadê? Tá. Não, sessão? Não. Cadê? Deixa eu ver lá aqui, vamos lá, vamos ver comigo. Fale sobre os try, catch, final, por favor. Finally. Perfeito, marrom, vamos lá. Try envolve o código que pode gerar uma exceção. Se tudo ocorrer normalmente, blocos que pode gerar uma exceção, né? Que pode gerar uma exceção. O bloco catch captura e trata a exceção que ocorreu no try. Você pode. Foi o seguinte, pessoal, vou dar aqui uma lidinha rapidão aqui e volto com vocês, tá? Pera aí. Então, pessoal, acabei de voltar aqui
do nosso professor aqui, Mano GPT. E estamos aqui com um modelo aqui que eu vou seguir, tá certo? Vou seguir com vocês. Eu digo aqui uma lida rápida. E eu acho que eu consegui pegar. Acho que eu consegui pegar, tá? Só tirar a única dúvida. Se eu utilizar tratamento de erro, não precisa usar rows no método. Tá, perfeito. Vamos lá, pessoal. Entendi. Primeiro passo é o seguinte. Se você vai usar tratamento de erro, você não precisa colocar o true lá em cima, tá? Você não precisa colocar. Não precisa. Então, vamos lá que eu tô literalmente tentando lembrar aqui. Primeiro passo, a gente tem um try, certo? Ele já me deu aqui a escolha, coisa boa. Não precisava do if não, na verdade. Que é o seguinte. O try, ele vai ser a parte do programa que pode gerar, né, a minha exceção. Então, tudo que tiver dentro do try é a parte do código que pode gerar aquela exceção que eu criei, tá certo? Como vocês podem ver aqui nesse exemplo aqui do cara, do Mano GPT, cadê? Sumiu, mano. Sumiu, perdão, tá? Ó, vocês vão vir aqui em cima. Cadê essa bexiga GPT? Você tava me ensinando agora, pai. Que eu esqueci, ó. Foi o que ele fez. Só botar esse aqui. E vamos lá. Vou explicar pra vocês agora. Deixa eu colocar aqui new. Calma. Turbo. Não é isso mesmo? Tá certo? Tá certo. Perfeito. Turbo new x divisão por 0. Tá dando errado? Por quê? Sim, tem que botar o cat, tá. Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar pra vocês até agora o que tá acontecendo. Primeiro passo. Se vai utilizar tratamento de erro, você não precisa colocar lançamento aqui em cima. Você não precisa colocar, tá? Primeiro passo é esse. Segundo passo. O primeiro bloco que você vai criar em relação ao tratamento de erro é o try. O try é basicamente a parte do código que pode gerar a instrução, a exceção que você criou. Então, por exemplo, aqui em cima, a parte que cria, é literalmente isso aqui, ó. A parte que cria, que dá o new, que é o construtor, você pega ela e coloca dentro do try, tá? É só isso, pessoal. Não tem muito mistério não, tá certo? Terminando o try, exatamente, você colocar o catch, tá? É importante colocar o catch. Porque o catch é da seguinte forma: quando você está no try e a sua exceção é chamada, ou seja, ela aconteceu, ele vai automaticamente procurar o catch, tá? Ele vai automaticamente procurar o catch, porque é o catch que vai dizer, olha, se aquilo aconteceu, faça isso aqui. Aí aqui é que a gente vai trabalhar, certo? Você pode colocar aqui, cadê? System ponto erro ponto cat message, tá? Isso daqui, pessoal, é um método de exceção, tá? Um método que já tem dentro da classe de exceções. E o que está acontecendo aqui? Percebe-se que no cat eu criei uma variável do tipo x, que eu chamei de erro, e aqui eu coloco erro, captura a mensagem, né? Pega a mensagem. Porque o que acontece? Quando
o try funcionar, né, a condição, a exceção aparecer, ele vai criar isso aqui, ó, essa mensagem. E eu falo, quando ele cria a mensagem, automaticamente, deixa eu explicar melhor, vamos lá. Quando o try funciona, aparece a exceção que a gente criou. Assim que o try, tem aquela exceção, ele vai procurar o catch. Quando ele acha o catch, ele já tem criado isso aqui, ó, ele já tem criado uma mensagem. Então aqui dentro eu simplesmente criei aqui um tipo uma variável, né, um elemento do tipo x. Por quê? Porque eu vou chamar ele aqui e vou colocar .getMessage. Por quê? Ele vai pegar essa mensagem que foi criada, tá? Porque vocês sabem que aqui em cima eu já coloquei uma coisa perdeu. Aqui embaixo já mudei a situação. Então o que pode acontecer? Quando criar isso aqui, vai me devolver exatamente isso aqui. Me devolvendo isso aqui, eu vou capturar isso aqui e vou armazenar e vou printar, tá? Feito isso aqui, tem outra parte ainda, que é o finally, tá? System.out, terminou, pronto. Peguei a frescura, pronto. O que acontece? Quem diabos Marlon é a bexiga do finally? O finally é a parte que vai funcionar, tá certo? Aqui, ó, eu vou tirar só uma dúvida com vocês aqui, ó. Ah, perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá, explicar aqui pra vocês. Vamos revisar essa parte aqui, tá? Como aqui dentro eu vou criar a questão do... Eu vou fazer uma coisa aqui pra vocês verem o seguinte. Eu vou falar que A vai ser igual a mais 10. É que esse A não tá aparecendo, né? Nunca foi usado. Que estranho. Mais 20. Enfim, não tá pegando aqui não, tá dando um errozinho ali. Mas porque o A nunca não tá sendo inicializado aqui, né? O A vem do cara, né? Tá, mas vamos lá. Vejam só. Pensem da seguinte forma. Decidi fazer um tratamento de erro aqui. Perfeito. Como eu vou fazer um tratamento de erro, eu não preciso colocar lançamento aqui, tá? Não precisa. O primeiro bloco é o try. Dentro do try, eu vou colocar tudo aquilo que pode acontecer de entrar na exceção que eu criei. Então, por exemplo, nesse meu caso, a exceção que eu criei foi que o meu B não pode receber de jeito nenhum 0. Porque se não tem como dividir um número por 0, né? Não tem como. Então, toda vez que o B for 0, ele vai criar a nossa exceção, né? Vai chamar aqui nossa exceção divisão por 0. E o que acontece? Quando ele entra na exceção, ele já vai procurar o catch, porque o catch é meio que o que eu que vou resolver. O catch é o que resolve, né? O try armazena o que pode dar de errado. Quando dá errado, entra no catch, porque o catch vai ser a parte que você vai tratar aquele erro. Neste caso, o que foi que eu fiz? Eu nem tratei o erro, nem procurei tratar o erro. Eu simplesmente falei o seguinte: olha, printa qual foi o erro para mim, por favor. Como o erro já foi, a mensagem do erro já está aqui em cima criada,
eu vim aqui, coloquei, criei uma variável x para estar armazenando isso. Por quê? Eu preciso ter uma variável do tipo x, porque esse método aqui, que é o getMessage, ele precisa ter a variável, né? Ter o atributo, não, ter o objeto do tipo x, porque o x recebe exception e exception tem um método getMessage. Então eu preciso ter um filhozinho aqui. Tendo um filhozinho, eu chamo getMessage, que recebe essa mensagem e printa ela. Tá certo? Porque se vocês forem ver aqui, ó, e eu literalmente aqui, quando eu faço isso aqui, ó, e rodo o código, tá? Talvez dê algum erro aqui, não sei. Não, rodou direitinho. Vamos lá. Aqui nesse caso, como não está dentro de um try, esse cara aqui, ele já vai ser lançado para você aqui, ó, no seu terminal. Quando você faz aqui dentro de um try, ele não lança no terminal, ele armazena e você armazena com getMessage, tá? E o cat vai fazer isso. O terceiro bloco é o finally. O que acontece com o finally? O finally é literalmente o bloco que vai rodar independentemente se ocorreu a exceção, não ocorreu a exceção, não importa. O finally sempre vai funcionar. Não importa. O finally sempre vai ser a parte do código que vai funcionar. Tá certo? Sempre vai rodar. Sempre, sempre, sempre. Tá? Sempre vai rodar. Deixa eu colocar aqui. Funcionou o primeiro. Vamos lá. Outra coisa importante. Ai, Marlon, eu fiz o try. Ele testou a parte que poderia dar a minha exceção, o meu erro. Não deu erro. O que é que eu faço agora? Pô, cara, não deu erro. Você vem aqui e fala o seguinte, ó, system. Você põe o seu código normal. Porque se o try, quando ele entrar no try, isso aqui não for verdade, ele ignora o try, ignora o catch. Primeiro ele ignora o try. Aí vem pra cá. Vem pra essa partezinha que tá aqui embaixo. Aqui tá seu código normal, né? Vem pra cá. Vindo pra cá, ele ignora o catch e vem pro finally. Tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês na prática como é que funciona isso aí. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Eu chamei de quê? Divide 10 por 20. Tem que tá meio, né? Ah lá. Sério? Zero? Calma lá, pessoal, calma lá. Alguma coisa aqui deu errado. 10 dividido por 20 deu zero? Que estranho, né? Ah, porque eu tô usando o tipo inteiro, né? Tô usando o tipo inteiro. Aí não vai aparecer não, tá, pessoal? Perdão. Deixa eu ver. É isso mesmo, porque eu tô utilizando aqui, ó, dois tipos inteiros. Aí o que acontece? Como eu tô usando dois tipos inteiros, a divisão entre eles tem que gerar o número inteiro. E se eu dividisse 10 por 20, não gera o número inteiro, gera 0,5. Ele acaba arredondando para baixo, tá ligado? Não aparece, é casa decimal, basicamente. Mas vamos lá. Vocês viram que rodou 1, né? Agora, vamos testar dar errado. Vamos colocar o 0 no B e vocês vão ver o que é que vai acontecer, tá? Olha, percebam que isso é muito importante. Vamos entender o que aconteceu. Printou o 30, tá? O 30 tá, cadê? Aqui, printado, né? Ele veio pra cá pra dentro, rodou no if. O if foi falso, logo não aconteceu de lançar aqui o erro, né? Como ele não lançou o erro, ele ignorou, veio pra cá, printou e printou. Funcionou primeiro, beleza. Agora quando veio pra cá, pessoal, observe que interessante. Vocês lembram que no meu primeiro caso, se isso aqui fosse verdadeiro, o código morria. Porque eu criei um erro
E eu não tratei esse erro, então quando der errado, o código para, porque tá errado, deu erro. Agora vejam que interessante. Já com o tratamento de erro, eu chamei aqui cima 20.0, ele entrou aqui no try, foi verificar se b é igual a 0, b é igual a 0, logo ele lançou a mensagem divisão por 0. Como o try é verdade, ele ignora tudo que tiver aqui e vem procurar quem? O catch. Procurando o catch, eu inicializei o erro para utilizar o método da classe exception, sei lá, fala essa bexiga, armazenando a mensagem e printando, que foi o que aconteceu aqui, tá? Ó, divisão por 0. E o finally sempre vai rodar independentemente da situação. Aí se eu tirar aqui o 0 e colocar 1, percebo que vai sumir aqui esse erro aqui, tá? Divisão por 0 some e aparece só o 20, tá? Perfeito, né? Agora, uma coisa que também é importante lembrar para vocês. Acho que não. Tá tranquilo, pessoal. Quanto tempo de vídeo? 36 minutos, né? Foi um pouco mais enrolado, realmente, essa questão de tratar exceções, não de exceções de tratamento de erro, porque eu, como eu disse para vocês, eu não tinha estudado profundamente, então acabou que eu não sabia de algumas coisas e fui testando com vocês. Mas basicamente é isso. Não é difícil, né? Tanto que eu dei uma lidinha e consegui replicar aqui pra vocês, né? Claro que com algumas dúvidas, mas a gente releva isso. Lembrando também que o mais importante nesse caso aqui é vocês entender cada bloquinho, né? O try, o catch, o finally, entender essa questão aqui para não errar do true, lembrar aqui de na prova, né? Vocês inicializar aqui direitinho essa classe. Eu realmente acho que essa classe aqui vocês podem só decorar e aplicar na prova. Eu não vejo ele pedindo para mudar alguma coisa. Sei lá, pra mim isso aqui é geral. Chega na prova taca lá, depois vem pra cá e usa aqui. Também é importante que vocês voltem no vídeo passado, estudem a questão de classe abstrata e interface, tá? Porque são dois vídeos que tratam de assuntos com muita frescurinha, né? Vocês lembram lá que em classe abstrata tem aquela se é classe abstrata, eu não vou inicializar ela. Aí as classes filhas tem que obrigatoriamente iniciar todos os métodos. Aí tem a questão da interface. A interface só deposita métodos. Aí métodos sem corpo. Só vai ter corpo se for o que? Se for static ou default. Se eu não coloco nada, só o tipo que ela retorna em nome dela, é porque ela é public abstract. Eu não posso usar overload antes de utilizar override, tá? Em um método abstrato. Então é isso aí, pessoal. Não tem muito o que falar não. Tá feito aí pra vocês. Espero que tenham gostado. Se não, deixem aí no comentário, expliquem aí. Pô, eu achei que você enrolou demais, não gostei tanto, tava muito perdido, tava com as ideias fora da cabeça aí. Eu acho que é melhor realmente, antes de vir falar alguma coisa, você realmente ler, treinar, tirar suas dúvidas e explicar pra gente. Aí vocês fiquem à vontade, né? Pode comentar aí. Mas é isso aí. Valeu, rapaziada. Valeu.